Imagine que o Criador dos céus e da terra desce na sua casa e lhe entrega o seguinte recado: eu vou fazer de você uma grande nação. Sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Eu abençoarei os que te abençoarem, mas também amaldiçoarei os que lhe amaldiçoarem. Eu vou prosperar o teu nome, eu vou te engrandecer. Então vai. Quem é que iria recusar? Quem é que iria dizer, não, eu não quero ser uma grande nação, eu não quero que o meu nome seja engrandecido? Antes que eu comece a dar entrada na história deste personagem, eu já vou pedir para você se inscrever e deixar aqui a sua curtida. Assim o YouTube vai entender que este é um conteúdo relevante, assim iremos crescer. Como dito no título, vamos abordar o personagem chamado Abraão. Quando Abraão ele recebe esta promessa, ele não cogita uma possibilidade de desistir ou de que eram vozes da sua cabeça, pois ele já tinha cerca de 75 anos. Ele não cogita que foi um devaneio de suas imaginações, ele simplesmente acreditou e foi. Ele obedeceu a ordem de Deus, falando que era para ele sair do meio de sua parentela. Quando ele sai do meio de sua parentela, ele não sai sozinho, ele vai juntamente com a sua esposa, os seus gados, rebanhos, tendas e um sobrinho. Sobrinho é parente, correto? Ele ouve Deus, só que cumpre parcialmente a ordem. Eu fiquei pensando por que Abraão levou o seu sobrinho Ló. Creio eu que é porque Abraão já era avançado em idade. Ele tinha muitos rebanhos, tendas para poder conduzir sozinho. Então, posso ser levado a acreditar que Abraão chamou o seu sobrinho Ló para lhe ajudar, lhe auxiliar nas atividades do dia a dia. Só que aquilo que era para ser uma ajuda acaba sendo uma pedra no meio do seu caminho ou uma pedra no seu sapato. E já já vocês vão entender o porquê. Deus começou desde já a engrandecer a Abraão, com gados e posses e tudo mais. Os pastores de Abraão, juntamente com os pastores de Ló, começaram a brigar. E eu fiquei pensando que eles não brigaram porque estava faltando gado. Eles não brigaram porque estavam passando fome. Eles estavam brigando porque as coisas estavam dando certo. Infelizmente, algumas pessoas, elas deixam a dissensão, as brigas e contendas entrarem porque está acontecendo crescimento. Mas, no caso aqui de Abraão, a dissensão, as discórdias estavam acontecendo porque Abraão estava desobedecendo uma ordem de Deus. Então, quando Deus lhe der uma ordem, apenas obedeça, porque Deus já está vendo lá na frente as coisas que vão acontecer. Só poupe o trabalho de você sofrer e dá uma volta maior até você chegar ao seu propósito desejado, ou o propósito de Deus desejado na sua vida. Quando eu não dou ouvidos, ou eu dou ouvidos parcialmente à voz de Deus, eu vou acabar me frustrando no meio do caminho e ter atritos. Uma das piores coisas que você pode ter na sua vida é atrito com pessoas que estavam do seu lado e vendo o seu crescimento, porque é uma ruptura que dói para ambas as partes. Daí Abraão fala assim, Abraão até então era chamado de Abrão. Aí Abrão fala assim para Ló, Ló, escolha para qual parte você quer ir. Se tu disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Era Abraão gritando, porque não tem como falar de uma forma mansa. Ló, vai para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não, é uma questão interpretativa. Abraão está furioso, porque Ló estava brigando. E Ló escolheu as campinas, os lugares mais bonitos. E Abraão tomou o caminho oposto. Com tudo isso, o Senhor foi com Abrão. Entenda isso. Deus ele tem promessas na sua vida. Ele quer engrandecer o seu nome. Mas cuidado. Não é errado ter fama. Não é errado o Senhor engrandecer o seu nome. O Senhor engrandecendo o seu nome vão vir te perguntar: como foi que você conseguiu? Como é que você dá conta disso tudo? Você não pode levantar a sua cabeça e falar: é o meu conhecimento? É a força do meu braço? É a minha sabedoria? É o meu conhecimento? De forma alguma. É o Senhor que dá crescimento. É o Senhor que honra o seu nome.
Quando vierem te perguntar como é que você conseguiu, é aí que a semente vai ser lançada no coração desta pessoa e você vai apresentar o Deus que cumpre promessas. Só que antes de cumprir promessas, ele te entrega alguns processos. E no meio desse processo todo, até Abraão chegar nessa terra prometida, ele passou por esses maus bocados. E não foi a primeira e última briga que aconteceu entre eles, ou confusões que Ló meteu a Abraão. Certo dia, Ló ele foi preso e Abraão pegou cerca de 300 homens e foi libertar o seu sobrinho. Sodoma e Gomorra começou uma guerra entre os príncipes, isso está lá em Gênesis capítulo 14. Começou uma confusão e algumas pessoas que estavam em Sodoma e Gomorra foram presos. E quem é que foi preso nesse meio? Ló. Daí Abraão, amando seu sobrinho, foi lá resgatá-lo. Ele teve êxito, mas entendeu que Abraão se meteu em uma guerra, em um conflito, a qual não foi ele que provocou, não foi Abraão que provocou aquele conflito? Há guerras que você pode entrar e que não foi você que provocou-as. Então, quando Deus falar, não ande com tal pessoa, não ande, porque há pessoas que é uma pedrinha no sapato. Tem pessoas que ao invés de lhe impulsionar para o cumprimento do propósito, ela vai te falar uma outra coisa que vai fazer você dar um arrudeio e você depois vai falar, aonde é que eu estava com a minha cabeça para ouvir esta pessoa? Tem pessoas que lhe vai conduzir à perdição e sem você perceber. Não é todo mundo que você tem que sair por aí dando ouvidos e achar que Deus está em todas as vozes. Não, Deus não está em todas as vozes. Conheça uma pessoa através dos seus frutos, os frutos que ela tem dado. O que é que as pessoas comentam sobre tal pessoa? Se você for fazer um negócio com uma pessoa, a fama dela esta pessoa é caloteira. Você vai fazer negócio com ela? Não tem como. E quando Deus ele fala conosco, nos dando uma ordem, só tem uma coisa que ele não é capaz de fazer. É a capacidade de tomar a decisão por nós. O Senhor Deus falou com Abraão, e ele, sem titubear, não duvidou e simplesmente acreditou nessa voz em meio a um deserto, que lhe conduziu a uma terra prometida que mana leite e mel. Se você tomar a decisão de ouvir a voz desse Deus, eu te garanto, você vai viver coisas extraordinárias. E este foi o nosso vídeo de hoje. Que você tenha aprendido alguma lição com este velho Abraão e que você possa aplicar na sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração e tchau!